Uma jovem é encontrada morta num playground na neve, mas quem será que a matou? O jovem que a stalkeava toda noite na sua casa, no meio dos arbustos, ou a jovem que a odiava e tinha muita inveja dela? Essa é a premissa do livro que você vai ver aqui hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Wally, pra quem não me conhece, eu tô sempre falando de livros, de literatura, dando dicas de leitura, fazendo tags, fazendo unboxings aqui no YouTube. Também tô lá no Instagram, no @livrosdowally, mostrando o meu dia a dia, as leituras que venho fazendo e as coisas que acontecem durante a minha semana. E também estou todas as terças e quintas na Roxinha, fazendo live de leitura, sprint com vocês, conversando bastante. Sigam essas redes sociais para vocês não perderem nenhum conteúdo meu. Hoje eu vou falar do livro A Garota na Neve, da autora americana Dania Kukefka. É o thriller de estreia dela e foi lançado lá fora em 2017, mas só chegou aqui no Brasil no mês passado, em janeiro de 2022, pela HarperCollins Brasil. É um thriller que eu vi muitas pessoas comentando negativamente, falando que a história não entregava nada, que a história era parada e que você desde o início conhecia o assassino e conhecia quem estava por trás de tudo. Acontece que eu fui ler esperando encontrar o pior, mas me surpreendi bastante. Inclusive, uma das coisas que eu acho vantajosas em saber das opiniões negativas antes de qualquer livro é porque você sempre espera o pior e acaba muitas vezes se surpreendendo, como foi o meu caso com esse thriller. Aqui a gente tem a história de uma jovem chamada Lucinda Reis, que foi encontrada morta na neve, num playground na neve, e ninguém sabe quem fez isso, ninguém viu nada e ninguém presenciou nada. O corpo dela simplesmente apareceu no playground no outro dia. Começa a investigação para saber quem seriam as pessoas que teriam motivos para querê-la morta e quem realmente o fez. Antes de tudo, eu aviso que esse livro é desaconselhável para menores de 18 anos, pois tem linguagem chula, conteúdo adulto, pode conter alguns gatilhos também de violência familiar, violência sexual ou algo do tipo. Aqui nós temos o ponto de vista de 3 protagonistas. O Cameron, que é filho de um policial chamado Lee, que há muito tempo atrás se envolveu em um escândalo que a gente só começa a entender conforme vai lendo o livro. E Cameron é um rapaz meio perturbado, meio fora de si. Ele é uma espécie de stalker e vivia vigiando a Lucinda no meio dos arbustos. Ele saía tarde da noite, ele tinha até um nome para essas noites dele, que era, ele guardava na mente dele como uma coleção de noites de estátua, onde ele simplesmente decidia ficar parado observando uma pessoa, e ultimamente ele vinha fazendo isso com a Lucinda. O Cameron então logo vai se ver sendo a primeira pessoa a ser investigada, já que é um comportamento bem estranho você ficar vigiando uma pessoa, olhando ela fazer tudo, né, praticamente seguir ela, ficar vistoriando o comportamento dela. Então aqui nós temos o ponto de vista dele, ele vai contando a história dele, vai dizendo como era que ele ficava investigando a Lucinda, o que ele sentia pela Lucinda, tudo o que se passou na vida dele até chegar no fim da história. A outra protagonista é a Jade, uma jovem também, todos eles têm na faixa de 15 e 16 anos, são todos adolescentes, e a Jade é uma jovem que também tem uma história meio conturbada, tem uma relação familiar complicada que a gente vai entendendo aos poucos e vai se identificando melhor o que isso causou na vida da Jade. E ela é uma mulher que tinha muita inveja da Lucinda e que tinha muitos motivos para querer ela morta. Inclusive, ela chegou até a fazer uma espécie de voodoo, de bruxaria, para tirar a vida da Lucinda, o que acabou ocorrendo pouco tempo depois que ela fez essa espécie de magia. Mas aos poucos a gente vai descobrindo mais da vida da Jade, as relações dela, a ligação que ela tem com o Cameron também, como ela conhece ele, o que ela acha dele, até entender tudo o que tá rolando na história. E por último, nós temos o ponto de vista do Russ, que é o policial que vai investigar todo o caso, todo o mistério, que vai dar seu ponto de vista também do caso e dos 2 jovens que se veem de certa forma envolvidos. Todos os 3 personagens se interligam de uma forma que a gente nem imagina, mas de uma maneira muito incrível e muito surpreendente. Eu confesso que me surpreendi bastante com a forma como a autora interligou a história dos 3, como ela colocou personagens secundários que fazem com que as 3 histórias se tornem importantes e se tornem essenciais para que o crime seja solucionado. O Russ, por exemplo, era muito amigo do policial Lee Whitley, e essa amizade acabou culminando num desfecho muito importante para algo que aconteceu com o Lee. O Lee é o
pai do Cameron. Ele hoje está sumido, desaparecido, depois desse escândalo que aconteceu. E o Lee fez o Russ prometer uma coisa a ele que a gente também só vai saber mais pro final. O Cameron tinha essa obsessão pela Lucinda e era uma espécie de paixão e ao mesmo tempo de possessão também. Ele tinha um dom para desenhar e desenhava muito a Lucinda em seus papéis. Ele é muito observador, o que faz a gente ter logo aquela ideia de maníacos mesmo, porque ele foca nos detalhes da pessoa, consegue transmitir emoções nas artes dele. São geralmente artes mais sofridas. Ele tem um psicológico muito conturbado e a gente vai entendendo o porquê aos poucos, e também vai desconfiando dele por conta de muitas ações loucas que o personagem tem. A Jade, ela é apaixonada pelo Zep, ex-namorado da Lucinda, então a gente vai conseguindo sacar algumas coisas do porquê da inveja da Jade com a Lucinda, o porquê que ela queria que a Lucinda estivesse morta e se realmente a Jade foi a culpada desse crime aqui. Achei um livro incrível. Como eu disse antes, eu esperava que pelas opiniões negativas eu fosse encontrar algo amador demais, até porque é o livro de estreia da autora, né? Mas eu amei muito a escrita da autora, é muito fluida, os capítulos são curtos, os 3 personagens têm personalidades bem definidas, você não confunde. A autora entrega flashbacks de formas pontuais, de acordo com o que o personagem está vivendo, ela vai entregando momentos do passado que vão explicar aquela determinada ação dele ou aquele determinado conjunto de pensamentos que ele tem até agora, o que eu achei fenomenal também. Em nenhum momento eu senti a escrita arrastada, gostei demais. É um livro que tem suas 370 páginas por aí, mas que você lê muito rápido. Eu achei muito instigante, fiquei bem curioso para saber o que estava acontecendo aqui, apesar de a autora fazer a gente desconfiar de todo mundo, mas eu ainda me surpreendi bastante com o que ela revelou aqui. É um thriller que não é daqueles agitados, onde vai ter uma pessoa sendo perseguida, onde vai ter uma pessoa correndo perigo ou algo do tipo. Não, é um thriller psicológico e investigativo, onde os personagens todos têm problemas, todos têm passados traumáticos e vão precisar lidar com isso para que a história de Lucinda seja revelada. Eu indico demais, é uma leitura que foi muito além do que eu esperava e eu espero que vocês curtam bastante. Então é isso, meu povo, espero que tenham curtido o vídeo, que tenham de certa forma ficado interessados na leitura. Não deem tantos ouvidos a opiniões negativas, usem elas como um freio para o hype de vocês, mas leiam mesmo assim, tirem suas próprias conclusões, não deixem que outras opiniões tirem a vontade de vocês de lerem um livro, afinal a leitura é sempre uma experiência muito intrínseca de cada um. E é isso, espero que curtam o vídeo, que compartilhem com os amigos, inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e aquela dica marota, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, utilizem o link que está na descrição do vídeo. Vocês garantem uma mini comissão para o Wally para ajudar a desenvolver cada vez mais conteúdos melhores para vocês e vocês não pagam nada mais por isso. Espalhem a literatura para o maior número de pessoas possível, afinal um livro a mais nunca é demais. Até a próxima e a gente se vê!